A nossa economia é expressa em números, e esses números visam aí mostrar qual é a situação econômica de um país em um determinado período, em uma determinada época. A essas métricas que buscam refletir a situação econômica, nós chamamos de indicadores econômicos. E hoje nós vamos conhecer aí os nossos principais indicadores econômicos. O principal indicador econômico de um país é o seu PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um determinado país em uma determinada época. O PIB ele é calculado a partir de uma equação que soma o consumo das famílias, o investimento das empresas, os gastos do governo e as exportações líquidas, que é as exportações menos as importações. A partir dessa equação, nós temos o valor total do PIB de um país. Lembrando que o PIB é calculado a partir de quanto cada serviço ou produto agrega em valor à economia. Então, por exemplo, se uma determinada indústria compra matéria-prima a R$1.000 e revende esse produto a 1.200, no cálculo do PIB é acrescentado os R$200 que foram agregados por essa indústria à produção econômica do país. O PIB também ele pode ser calculado a partir da soma da produção industrial, da produção de serviços e da produção agropecuária. Mas em ambos os casos, o resultado ele tem que ser o mesmo, que é toda a riqueza produzida pelo país em um determinado período. Nós temos ainda os nossos índices de inflação. No Brasil, o índice oficial de inflação é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que busca calcular aí a inflação de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, medindo a variação do preço dos produtos em 11 regiões metropolitanas do Brasil. O IPCA ele é calculado pelo IBGE e é a nossa taxa oficial de inflação, ou seja, é a taxa que o Copom usa para balizar a sua decisão sobre a nossa taxa básica de juros e também que o nosso Conselho Monetário Nacional usa para saber se a meta de inflação foi cumprida ou não. O IPCA é influenciado pelos preços de alimentos e bebidas, vestuários, transporte, custos de energia, entre outros, e visa aí entender como a inflação desses produtos afeta o consumo das famílias. Nós temos ainda o nosso INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que nesse caso visa entender a inflação das famílias de baixa renda, ou seja, que ganham entre 1 e 5 salários mínimos. Esse índice de inflação é utilizado pelo INSS para os reajustes dos benefícios daqueles que ganham acima de um salário mínimo e também serve de referência para os regimes próprios de previdência social para atualizar os benefícios daqueles servidores que aposentaram pela média, ou seja, que não tem a paridade. Esse índice de inflação ele sofre uma influência maior dos produtos da cesta básica, justamente por considerar aí as famílias de mais baixa renda. O IPCA ele é calculado do dia 1º ao dia 30 do mês e é divulgado sempre até o dia 10 do mês seguinte. Nós temos também o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação, que é calculado do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês seguinte e é divulgado por volta do dia 25, considerado aí uma prévia da nossa inflação oficial. Nós temos ainda o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. Esse índice de inflação ele não é calculado por uma entidade do governo, ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e normalmente é conhecido como a inflação do aluguel. A maior parte dos contratos de aluguel usa o IGPM nos seus reajustes anuais. O IGPM ele é formado por 3 outros índices de inflação, pelo IPA, que é o Índice de Preços ao Atacado, que é responsável por 60% do IGPM, pelo IPC, Índice de Preços ao Consumidor, responsável por 30%, e o INCC, Índice Nacional dos Custos de Construção, responsável por 10%. Por ser um índice de inflação que sofre muita influência dos preços do atacado, ele é o índice de inflação que mais sofre com a variação cambial, por isso ele tende a ser mais volátil que o IPCA. O IGPM
ele considera aí a variação dos preços entre o dia 21 do mês anterior e o dia 20 do mês seguinte. E é divulgado geralmente por volta do dia 28. Nós ainda temos duas variações do IGPM, que é o IGP-DI, que calcula a inflação do dia 1º ao dia 30, e também o IGP-10, que calcula a inflação do dia 11 do mês anterior até o dia 10 do mês seguinte, e servem aí como prévias do próprio IGPM. Outro importante indicador econômico é a Selic. Porém, a gente precisa lembrar que a Selic ela pode adotar 3 significados. Nós temos a Selic Meta, que é a nossa taxa básica de juros, que é aquela definida pelo Copom, pelo Conselho Monetário Nacional, a cada 45 dias e que serve aí de base para todas as taxas de juros na nossa economia. Então, nesse caso, a taxa Selic Meta, ela só vai variar a partir de uma nova decisão do nosso Conselho Monetário Nacional. Porém, nós temos a Selic Over, que é a Selic calculada diariamente pelo Banco Central. A Selic Over é baseada nas transações interbancárias, ou seja, nos empréstimos entre instituições financeiras que têm como garantia, que tem como lastro os títulos públicos. A Selic Over nós podemos chamar aí que é a Selic real, ou seja, é a taxa Selic que é praticada pelo mercado. E nós temos também o Selic, que é o Sistema de Liquidação e Custódia, que é onde são registradas todas as operações com os títulos públicos federais. É administrada pelo Banco Central em parceria com a Anbima. O sistema Selic é o que nós chamamos de clearing house, ou seja, é um sistema de custódia, de garantia, que visa aí garantir que as transações com títulos públicos sejam de fato executadas e servem para dar garantia, aos consumidores, aos investidores, de que de fato eles estão adquirindo esses títulos públicos e de que esses títulos serão registrados no seu nome. Nós temos ainda o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. A partir dele que é calculada a taxa DI ou a taxa CDI, que é muito utilizada aí como referência de rentabilidade dos títulos privados. Os CDI são certificados de depósito emitidos por instituições financeiras por empréstimos entre elas. No Brasil, uma instituição financeira ela não pode terminar o dia com saldo negativo em conta. Então, se o volume de retirada de recursos superar o número de entradas, essa instituição precisa buscar no mercado interbancário recursos para poder recompor suas reservas financeiras. Quando esse empréstimo é feito aí entre instituições financeiras, nós temos o CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro. Quando é dado como garantia títulos privados nessas operações de empréstimo, nós temos a taxa CDI. Quando é dado títulos públicos em garantia nessas operações, nós temos a taxa Selic Over. Ou seja, tanto a Selic Over quanto o CDI representam taxas praticadas nas transações entre bancos, entre instituições financeiras. Porém, no CDI, a garantia são títulos privados e na Selic Over, a garantia são títulos públicos. Nós temos ainda a TBF, taxa básica financeira, e a TR, taxa referencial. A taxa básica financeira ela é calculada pela média ponderada entre os títulos públicos prefixados, ou seja, as LTNs do mês anterior e do mês posterior ao mês que se quer calcular a taxa básica financeira multiplicada por 0,93. Essa taxa ela é usada como base para se calcular a TR, a taxa referencial, que é basicamente a TBF aplicada a um redutor. A TR, que na verdade que é utilizada na economia, é uma taxa de referência para empréstimos subsidiados ou então para rendimento da caderneta de poupança. A ATR, desde 2017, ela está em zero, porque como ela não pode ser negativa, quando se pega a TBF e se aplica o redutor e essa taxa se dá abaixo de zero, o Banco Central estabelece a TR em zero. Tanto a TBF como a TR são calculadas pelo Banco Central.
A forma como um país lida com a sua economia, seja no ambiente interno ou no ambiente externo, nós chamamos de política econômica. Dentro de todo o país, nós temos basicamente 3 tipos de política econômica. Nós temos a política monetária, a política fiscal e a política cambial. No Brasil, a política monetária é praticada pelo nosso Banco Central e visa aí garantir a estabilidade da economia e o controle da inflação. E o Banco Central faz isso controlando a quantidade de papel moeda em circulação, a quantidade de dinheiro em circulação da economia. E para isso ele utiliza de 4 instrumentos: a taxa básica de juros, o depósito compulsório, as operações de redesconto e as operações de open market, ou seja, de mercado aberto. A taxa básica de juros talvez é o instrumento que nós mais conhecemos da política monetária, que está aí mais em evidência nos noticiários. E são as decisões do Copom de aumentar, manter ou abaixar a nossa taxa básica de juros, ou seja, a nossa taxa Selic. O depósito compulsório é o percentual que os bancos são obrigados a recolher no Banco Central dos seus depósitos, como garantia, visando aí garantir a estabilidade do nosso sistema financeiro. O redesconto é a taxa de juros cobrada pelo Banco Central para emprestar dinheiro para outros bancos. E o open market, as operações de mercado aberto, é quando o Banco Central compra ou vende títulos públicos dentro do mercado financeiro. Todos esses instrumentos são usados pelo Banco Central para manter a estabilidade da economia e fazer o controle da inflação. Por exemplo, a taxa básica de juros, o Banco Central pode subir a taxa básica de juros, aumentando assim o custo do dinheiro, ou seja, tornando empréstimos e financiamentos mais caros. Isso diminui a circulação de dinheiro na economia e controla a inflação. O contrário também é verdade. Caso o Banco Central precise estimular a economia, ele baixa a taxa de juros, tornando aí os empréstimos mais viáveis. O mesmo acontece com as operações de redesconto. Se o Banco Central quer estimular os bancos a emprestar mais dinheiro, ele diminui a sua taxa de redesconto. Se ele quer desestimular, ele acaba elevando a sua taxa de redesconto. Ou então o depósito compulsório. Quanto mais dinheiro tiver na mão dos bancos, maior é a possibilidade dos bancos realizarem operações financeiras. Caso o Banco Central queira tirar dinheiro dos bancos e garantir uma maior estabilidade para a economia, ele aumenta essa taxa de depósito compulsório. O instrumento mais imediato da política monetária são as operações de open market, de mercado aberto. É quando o Banco Central vai diretamente ao mercado e compra ou vende títulos públicos. Quando o Banco Central vende títulos públicos, ele está repassando os títulos para os bancos e retirando dinheiro da economia. Quando o Banco Central quer injetar dinheiro na economia, ele compra esses títulos públicos na mão dos bancos, gerando aí mais liquidez na economia. Tudo isso aí visando ou estimular a economia ou garantir o controle da inflação. Nós temos também a política fiscal, que é praticada pelo governo federal, que visa garantir aí os recursos necessários para fazer frente às despesas públicas. Ou seja, é a forma como o governo arrecada impostos e como ele vai fazer essa arrecadação de impostos. O principal objetivo da política fiscal é garantir a gestão equilibrada dos recursos públicos e fazer com que esses recursos, ao mesmo tempo, atendam às necessidades da população, mas também não pratiquem gastos desenfreados, que possam garantir aí instabilidade à economia. Um conceito importante dentro da política fiscal é o de dívida pública. A dívida pública são os recursos que o governo federal arrecada junto ao setor privado e às instituições multilaterais para financiar as suas atividades, quando a arrecadação de impostos não é suficiente para fazer frente a todas as necessidades do governo. Todo o governo federal ele trabalha com o nível de dívida pública. O maior tomador de recursos de qualquer país é o seu próprio governo. O que precisa se ter em mente é que a dívida pública ela precisa ser controlada e bem administrada, porque caso a dívida pública saia do controle,
ela pode trazer grandes malefícios à nossa economia. Um governo federal ele pode praticar uma política fiscal expansionista ou contracionista. Na política fiscal expansionista, o governo visa aumentar a quantidade de dinheiro em circulação na economia, para poder estimular a economia. E ele faz isso de duas formas. Ou ele reduz impostos, ou então ele expande os gastos públicos. Ou ele pode praticar uma política contracionista, que visa aí reduzir os gastos públicos e conter a sua dívida pública. E ele pode fazer isso aumentando impostos ou cortando os gastos públicos. Você já ouviu falar aí do déficit primário ou do superávit primário? A meta fiscal do governo para esse ano de 2024 é de déficit primário zero. Mas o que isso significa? As contas primárias do governo, resultado primário, são aqueles resultados que excluem o que nós chamamos de dívidas financeiras, ou seja, a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, excluindo aí o que ele precisa gastar com os juros da dívida pública e também o que ele precisa gastar com a atualização monetária das suas dívidas. Quando são incluídos os custos da dívida pública, nós chamamos isso de resultado operacional. E nós também temos o resultado nominal, que é quando se inclui todos os gastos do governo, o que ele paga com os juros da dívida pública, mas também as atualizações monetárias e cambiais de suas dívidas. E por fim, nós temos a política cambial, que é como um país se relaciona com o resto do mundo, ou seja, é o valor que a sua moeda vai ter frente a outras moedas estrangeiras. Um país pode praticar o que nós chamamos de câmbio fixo. É quando o governo estabelece qual vai ser o valor da sua moeda frente a moedas estrangeiras. A política cambial ela é praticada pelo Banco Central. E para manter o câmbio fixo, o Banco Central ele precisa utilizar das reservas internacionais do país para poder manter o valor da sua moeda frente a moedas estrangeiras e suprir a necessidade de moeda estrangeira dentro do seu país. As reservas internacionais é tudo que um país tem em moeda estrangeira ou em títulos estrangeiros. Também pode ser praticado o que nós chamamos de câmbio flutuante, que é quando o valor da moeda do país em relação a moedas estrangeiras é determinada pelos fluxos de mercado, ou seja, devido à circulação de moeda estrangeira dentro do país, as suas exportações e importações, é que vai determinar a valorização ou desvalorização da sua moeda. Pode ser praticado o que nós chamamos de câmbio flutuante sujo, que é quando o Banco Central interfere quando o valor dessa moeda sobe demais ou cai demais. O Banco Central pode estabelecer o que nós chamamos de bandas cambiais, que é um valor mínimo e máximo para a sua interferência. Ou então ele pode ter um câmbio flutuante sujo sem bandas cambiais, que ele vai interferir quando ele achar que é necessário fazer essa intervenção para manter aí a estabilidade da moeda frente a países estrangeiros. É o que é praticado pelo Brasil hoje. Hoje o Brasil possui um câmbio flutuante sujo, mas sem bandas cambiais. O Banco Central interfere quando ele acha que o dólar se valorizou demais ou se desvalorizou demais. Aliás, a nossa taxa de câmbio aqui ela é praticada em relação ao dólar norte-americano. A maior parte dos países pratica sua taxa cambial em relação ao dólar norte-americano, que muitas vezes é usado como referência para as transações internacionais. No Brasil, a nossa taxa de câmbio de referência é a chamada PETAX, que é calculada aí a partir do preço praticado no mercado interbancário nas operações de câmbio com moeda estrangeira, principalmente o dólar, e é divulgada pelo nosso Banco Central. Entender como os indicadores econômicos e as políticas econômicas afetam os nossos investimentos é fundamental para nós entendermos como funciona o nosso mercado financeiro. E aí, ficou alguma dúvida? Não deixe de postar aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima semana.